Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o pastor João Pereira, sou da Igreja Batista Goulart Emanuel, fica localizada na rua Irani Almeida de Menezes, loteamento João Paulo II, em João Pessoa. E vamos mais uma reflexão da palavra do nosso Deus. Vamos ler o texto de Deuteronômio, capítulo 30, vamos ler o versículo 19 e 20, que diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Senhor Deus, oramos pedindo que o vosso Espírito Santo ilumine a mente de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, para que compreenda a tua palavra e a coloque em suas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. O tema que nós vamos falar nessa tarde, meus queridos, já entrando para a noite, é uma decisão a se tomar na sua vida. Eu já ouvi algumas pessoas falarem, não pessoas religiosas, só religiosas, mas várias pessoas, dizendo que após esse momento que o mundo está vivendo, muitas coisas irão mudar. As coisas não serão as mesmas. Até mesmo eu já vi essa semana eu vi um texto, né, no jornal, dizendo que até os apertos de mão estão com os tempos contados. Ou seja, vai mudar muita coisa, até as cordialidades podem mudar. E a gente, voltando aqui para o texto, o livro de Deuteronômio, ele é o 5º livro da lei, que quer dizer repetição das leis. E esse livro ele narra os discursos de Moisés na planície do Rio Jordão, quando estava já terminando a sua jornada com o povo hebreu. Ele era o líder do povo hebreu, foi ele quem conduziu o povo desde o Egito até próximo à entrada da terra prometida, a terra de Canaã. E aqui Moisés ele para, e já terminando essa jornada de 40 anos no deserto, né, porque eles tiveram, né, esse tempo de 40 anos no deserto. Você olhando para o texto de Deuteronômio capítulo 29, versículo 5, diz: e 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Então foram 40 anos de peregrinação no deserto. E a gente pode ver que Moisés ele faz uma retrospectiva, e essa retrospectiva ela também a gente percebe que tem muitas coisas dos outros livros, né, do livro de Êxodo até Deuteronômio. E a gente pode relembrar alguma dessas retrospectivas que aconteceu durante toda a jornada de 40 anos no deserto. Nós lembramos aqui das murmurações. O povo já começaram a murmurar logo que saíram do Egito. Eles no deserto eles começaram a murmurar contra Deus, reclamando da fome, reclamando da sede, reclamando do local. E isso não foi muito bom, né? Deus não se agradou disso, né? E nem Moisés também se agradava, porque lá no Egito, na escravidão, era muito pior, mas o povo reclamava. E a gente vê também que durante essa jornada de 40 anos, Deus entrega ao povo os mandamentos, né? Depois o povo recebe também a lei de Moisés, mas o povo chega a fazer um bezerro de ouro e o adora. Houve então morte dos idólatras. Depois Deus faz uma aliança com o povo. Depois a gente percebe que houve conspiração contra Moisés por parte de Coré, Datã e Abirão. Inclusive teve um momento também em que Miriam e Arão conspiraram também contra Moisés, se revoltaram contra Moisés e tiveram consequências por isso. Depois vimos também que devido às murmurações do povo contra Deus, houve castigo, né? E um desses castigos foi
o envio de serpentes que picavam o povo e o povo morria. E muitos ficaram no deserto, muitos morreram picados pela serpente. E eles chegaram então a pedir a Moisés que orasse a Deus para que ele tirasse esse mal do meio deles. E a gente percebe aqui no capítulo 21 de Números, que diz assim no versículo 6: Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreram muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Então, depois da oração de Moisés, Deus então responde a Moisés no versículo 8, diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Então, Moisés ele foi ordenado por Deus a fazer uma serpente de metal e colocar numa haste, ou seja, com um poste. E essa serpente era de metal, e todo o povo que era picado pela uma serpente venenosa, se ainda olhasse para a serpente pendurada, ele então viveria, né? E a gente está olhando agora, aplicando esses fatos que aconteceram na jornada do povo hebreus pelo o deserto. Nós podemos também ver que houve muitas murmurações, muitas infidelidades, desobediência a Deus, e muitos morreram por conta disso no deserto, né? Até voltando para o livro de Números, no capítulo 14, versículo 29, diz: Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então, devido às murmurações, devido à desobediência, à infidelidade do povo contra Deus, o castigo de muitos foram então a morte no deserto, e eles ficaram pelo caminho, não concluíram a sua jornada por conta disso, né? E houve aquele evento em que Deus manda espiar a terra que ele havia prometido, e quando os espias retornaram, entre eles estava Josué e Caleb, e quando esses espias retornaram e foram passar para o povo, né, as informações da terra, eles começaram a incitar o povo, dizendo que a terra era a terra de gigante, de pessoas que consumiam ele, que era como fosse coisas pequenas diante deles, e amedrontaram as pessoas. Então foi Josué e Caleb quem tomou a frente e disse que a terra era deles, porque Deus havia prometido, mas o povo continuava a incitar mais ainda. Isso promoveu uma revolta, e por conta disso aqueles que murmuraram e que aceitaram, né, a incitação dos demais, com exceção de Josué e Caleb, eles foram proibidos de entrar na terra, e eles morreram no deserto, não concluíram a sua jornada. Só os seus descendentes era que não teriam esse privilégio. Então estamos em uma jornada nesse mundo, né? Ou seja, nós estamos bem parecendo a nossa jornada com uma jornada no deserto. Hoje nós estamos vivendo um mundo cheio de ocorrência, né? Nós somos peregrinos em um mundo cheio de ocorrência, e também durante nossa jornada nós temos momentos de murmurações. Quem nunca murmurou aqui contra Deus? Eu já ouvi muitas pessoas colocando a culpa em Deus por conta de muitas coisas que têm acontecido no mundo, dizendo: cadê Deus que não está vendo essas coisas, né? Então há muitas murmurações de pessoas contra Deus durante a sua jornada. Então o mundo, ou seja, o mundo, quando se trata de pessoas, está passando por um momento de aflição devido a essa peste que assola as nações, né? Ou seja, é o momento da passagem pelo deserto. O mundo, as pessoas, nós estamos vivendo agora o tempo de passagem pelo deserto, né? Então, e essa passagem pelo deserto, ela envolve muitos males que está afligindo as pessoas, e muitos ficarão pelo caminho, muitos não irão continuar a sua jornada durante esse momento de passagem pelo deserto. Então,
Moisés agora fala para o povo que conseguiu atravessar o deserto. E nós estamos prestes também, meus queridos, a atravessar esse deserto. Nós estamos vivendo um momento de aflição, nós estamos pelo deserto da vida, onde nesse deserto há coisas que podem nos atacar, como houve a serpente que atacou o povo hebreu, e houve muitas outras coisas que atacou o povo hebreu, houve guerras, houve muitos inimigos que tentaram destruir o povo, e sem contar que Satanás também, ele tentou impedir que o povo chegasse à terra prometida, mas o povo estava terminando a sua jornada. E nós estamos terminando essa passagem pelo deserto. Em nome de Jesus, nós estamos terminando. E então Deus, assim como ele manda Moisés propor ao povo, ele propõe aqui duas coisas, duas propostas, e uma você tem que tomar, uma decisão dessa você tem que tomar. Então é como o tema que nós falamos logo no início, uma decisão a se tomar. Então você precisa tomar uma decisão na sua vida, diante dessas propostas que Deus vai te oferecer nesse momento, após a passagem por esse deserto que nós estamos terminando de passar. Então, que proposta são essas, né? São duas propostas, mas você vai ter que tomar uma decisão. Que propostas são essas? Só queremos lembrar que, dependendo dessa sua decisão, da decisão que você seguir, que você tomar, uma delas vai permitir que você siga em frente e que chegue à terra prometida que Deus quer te dar, e a outra você pode ficar no caminho, você pode não chegar ao final dessa jornada, e mesmo que chegue, você vai chegar bem pertinho da terra e não vai entrar. Então é muito importante que você pense bem antes de tomar essa decisão, mas que você tem que tomar. Então vamos lá. A primeira decisão que Deus propõe ao povo é a decisão de querer viver. Olha só que interessante. A decisão de querer viver. No capítulo 30 de Deuteronômio, voltando para nosso texto áureo, nós podemos ver aqui no versículo 19 que diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então veja, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, quem não quer viver? Quem é que não quer viver? Todos nós queremos viver. Mas interessante é que Deus aqui, ele está propondo para as pessoas a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E ainda diz, escolhe a vida. Então o povo hebreu, ele passou por um momento de perigo de morte. Muitos ficaram pelo caminho, as serpentes, né, mataram muita gente, muitos deles morreram. Foi necessário recorrer a Deus através de Moisés, que eles pediram a Moisés que Moisés orasse. E então Deus fez com que Moisés preparasse aquela serpente de metal e colocasse naquela haste para que o povo olhasse para a serpente na haste e pudesse viver, mesmo após a picada da serpente venenosa. E essa serpente de metal, é claro que não é que aquela serpente tinha um poder, mas Deus tem um objetivo muito interessante. Deus tem coisas maravilhosas. A forma como Deus ele faz, os planos dele são incríveis, né? Nós só temos que admirar. Então essa serpente de metal, ela já apontava para o maior evento da história da humanidade, que ela apontava para o sacrifício de Cristo. Ela apontava para o Senhor Jesus Cristo. Então a serpente, ela apontava para a salvação em Jesus Cristo, porque o mundo está vivendo um tempo de perigo. Ninguém sabe se termina a jornada. Nós não sabemos que serpente encontraremos no caminho, no nosso caminho, na nossa jornada, que pode interromper essa nossa caminhada. Há perigos, o inimigo, Satanás, está querendo nos matar. Agora ele está colocando, não serpente, mas está colocando um vírus para nos destruir, para impedir que nós cheguemos no final da jornada, que é a entrar na terra prometida, ou seja, o céu que Deus está nos prometendo. O novo céu e a nova terra que Deus promete a todos que nele crê, a todos que aceitaram Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Mas o diabo, ele quer interromper a vida das pessoas antes de terminar a jornada.
E então aquela serpente, quando os homens eram picados pela serpente, quando eu falo de homem, eu falo de forma generalizada, isso era homem, mulher, criança, tudo que tivesse naquele tempo, que era picado pela serpente. Então havia uma solução, era olhar para a serpente na haste, onde ela estava pendurada. E então ela apontava para Jesus, como o próprio Jesus ele diz no Evangelho de João. Você vai lá para o Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 14, ele diz assim, 15: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que a serpente ele apontava para a salvação de Jesus Cristo. Então a vida que, que era oferecida lá no deserto era olhar para a serpente de metal. A vida hoje, para que você possa tê-la, é olhar para Jesus. Porque Jesus é o autor da vida. Jesus é a vida. Ele diz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele diz aqui no versículo 16, um versículo bem conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus queridos, a vida está sendo oferecida para você. E a vida de todos nós, ela está sendo ameaçada, né, por esse vírus que pode a qualquer momento interromper a nossa jornada. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele propõe para você uma vida diferente, uma vida eterna. E propõe também te proteger, é claro, nessa vida aqui, nessa jornada. Mas ele propõe uma vida muito mais especial, uma vida melhor, que é a vida eterna, onde nós seremos incorruptíveis. Ou seja, nenhum mal nos atingirá. O bom é isso, porque quando a gente terminar essa jornada, a Jesus vai nos dar uma nova vida, uma vida diferente, uma vida incorruptível. Você lendo comigo aqui na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 52, ele diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se reviste da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, seguir firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, meus queridos, podemos até sofrer a morte física, né, devido a muitas coisas nessa jornada que nós estamos vivendo nesse deserto. Podemos até sofrer a morte física, mas por um momento. Porque quando a gente ouvir, como Jesus, como Paulo diz aqui na sua palavra, na sua primeira carta, quando nós ouvirmos aqui o som da última trombeta, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ou seja, a gente pode até passar por esse momento de morte, mas iremos ouvir o som da trombeta. E quando o som da última trombeta tocar, nós iremos ser transformados, imortalizados. Venceremos a morte e seremos diferentes, incorruptíveis, imortais ao lado do Senhor Jesus Cristo. Essa vida que Jesus te propõe hoje. Jesus propõe que você viva eternamente, que você tenha uma vida eterna, porque a vida não é só essa. Muitos que já foram embora devido à peste que está acontecendo, muitos morreram sem esperança, muitos morreram sem Cristo. E o fim dessas pessoas que morreram sem Cristo é triste, é terrível, porque a Bíblia mesmo diz que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes ele quer que o ímpio se converta e tenha vida. É isso que Deus quer para você nessa noite. É isso que Deus propõe para você.
que está nos assistindo, que você escolha a vida, é a vida eterna, a vida que você deve então tomar essa decisão de aceitá-la, porque essa vida que Deus te propõe é uma vida ser igual, meu querido, não é essa vida passageira, mas a vida eterna. Então decida por ela, tome essa decisão, aceite essa proposta que Deus está te colocando aqui agora, que é a vida eterna. Mas a escolha da vida exige algumas atitudes que você precisa tomar. E essas atitudes a gente pode ver no versículo 16 do livro de Deuteronômio, capítulo 30. Ele exige que você ame a Deus, que você obedeça a Deus, ou seja, escute a voz de Deus e se achegue a Deus. Você pode ver aqui o versículo 16 diz assim: porquanto te ordeno hoje de que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, se o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. E no versículo 20 diz: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó, que lhes havia de dar. Ou seja, Deus quer te manter vivo, Deus quer te salvar dessa pandemia, Deus quer te dar saúde, Deus quer te curar. É isso que Ele propõe hoje, a vida. Mas isso envolve você amá-lo de uma maneira diferente, amar como seu único e suficiente Salvador. Suficiente, único, porque não pode ter outro, e suficiente, não precisa de outro. Porque tem muita gente que diz: eu amo a Deus, mas eu também sou devoto disso, sou devoto de tal pessoa, sou devoto de tal santo, de tal santa, sou devoto daquilo. Olha, Jesus é suficiente na sua vida. Porque Jesus disse que todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Então, se Deus deu todo o poder a Jesus Cristo, por que eu devo procurar outra personagem, outra personalidade, que mesmo que embora que digam que seja santo, se Jesus é quem tem todo o poder, eu devo ir atrás de quem tem todo o poder. E um desses poderes que Jesus tem é a vida. Porque ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele diz: quem crê nele, mesmo que esteja morto, viverá. Por quê? Porque ele é a vida. Então é essa a proposta que Deus está fazendo para você. Te está dando a vida agora, que você ame a Ele, que você escute as suas palavras, que você creia na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e que você se achegue a Deus. Talvez você esteja distante de Deus. Talvez você, nesses últimos anos, você não tenha buscado a Deus, você não tenha ido a um culto, você não tenha lido a palavra de Deus, nem tenha ouvido a palavra de Deus, você não tem tido nenhum compromisso, nenhum contato com Deus. É o momento de você tomar a decisão, porque Deus está te propondo a vida. Procure então agora se achegar a Ele, amando só a Ele, acima de todas as coisas, e ouvindo a sua palavra. Essas são as condições para que você tenha a vida e que você tome essa decisão de aceitar então a vida. Então, se você decidir pela vida, além disso, as bênçãos do Senhor vai te acompanhar. Interessante, né? Como Deus é maravilhoso. Além de Ele propor a vida para você, Ele vai te dar as bênçãos, que é o prolongamento do teu dia, ou seja, o tempo que você poderia ser interrompido, como muitos foram lá no deserto, e que muitos vão ser, ou já foram interrompidos aqui nos tempos de hoje. Deus quer prolongar os teus dias, para que você viva mais. Mais uma vez, olhando o versículo 16 aqui, do capítulo 3 de Deuteronômio, diz assim: porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e o seu juízo, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. E o finalzinho do versículo 20, ele diz assim: pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Ele quer prolongar os teus dias aqui na terra, além de te dar a vida eterna, uma vida incomparável, porque essa vida que a gente passa aqui não é o fim, é somente um momento de transição.
é uma passagem para a eternidade. Quando nós chegarmos ao final da vida física, nós então entraremos para a eternidade. Ou a eternidade com Deus, viver eternamente com Deus, ou no lago de fogo, eternamente, de sofrimento, de tormento eterno. Então Deus te propõe a vida. E Ele aconselha que você aceite essa proposta e tome a decisão pela vida. E essa decisão você toma aceitando Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. A outra escolha que você deve fazer, a outra decisão que você deve tomar, a primeira foi escolher viver. A segunda que você deve tomar ou não é escolher a morte. Veja que no versículo 19, mais uma vez, ele diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então veja só, Deus está te propondo a vida, e também, se você não quer a vida, a segunda opção é a morte. E para essa decisão você não precisa fazer nenhum esforço, não precisa fazer praticamente nada, basta você continuar a sua vida de murmuração contra Deus, sua vida de desobediência a Deus, a sua vida de distanciamento de Deus, sem se importar com as coisas de Deus, sem querer ouvir a palavra de Deus, sem querer confessar seus pecados a Deus, sem querer se arrepender de seus pecados. Basta você continuar com a sua vida de pecado, com a sua vida que você acha que é muito boa, que ninguém vai mandar na tua vida, que você é quem manda. Então, pronto, essa decisão que você tomar, essa escolha da morte, você nem precisa mudar nada, continue a sua vida. É só você continuar como você está vivendo, sem nenhum compromisso com Deus. Com essa decisão tomada, se você escolher a morte, além da morte física, você também vai ter a morte eterna. E vai ser parte da sua escolha. Aí você diz: mas que morte eterna é essa? Olha, se nós já temos a morte física, tem uma morte eterna? Tem. Talvez você não saiba. Mas existe também uma outra morte, que é a morte eterna. E essa morte eterna é triste. Eu aconselho a você, meu amigo, minha amiga, que não queira conhecer a morte eterna, não queira saber da morte eterna. No livro do profeta Daniel, no capítulo 12, o versículo 2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra, ou seja, dos que estão mortos, né, que estão lá no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Então a morte eterna é a vergonha, é o desprezo eterno. Desprezo eterno de quem? De Deus. Se você não quer a vida eterna com Jesus, você vai ter o desprezo eterno com Jesus. Jesus vai te desprezar eternamente. Jesus não vai fazer isso, porque Jesus é bonzinho, Jesus é pai. Qual o pai que quer mal para o seu filho? É o que muitas pessoas dizem. Eu não acredito que Jesus vai querer o mal para as pessoas. Jesus não quer o mal, é por isso que ele está te propondo. Jesus não quer o mal, nem quer a morte para você, nem quer o inferno para você, porque ele está te propondo agora. Olha o que diz o texto lá de Deuteronômio capítulo 30. Eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele está te propondo. Ou seja, hoje Deus está te oferecendo uma oportunidade para você escolher. Há dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. Você é quem escolhe. Você precisa escolher. Então Deus está te mostrando que a vida eterna é uma vida no paraíso, uma vida no céu, com Deus, com Jesus Cristo, na Nova Jerusalém, na nova terra que Ele está nos prometendo. E a morte eterna é o desprezo, é a condenação no lago de fogo. Veja que no livro de Apocalipse, capítulo 20, você lendo então o versículo 12 ao 15, ele diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Se você não escolher a vida, você já está escolhendo a morte física iminente, breve. Possa ser até que você tenha até mais tempo de vida. Eu desejo que você tenha muitos e muitos anos de vida, mas eu desejo mais ainda que você escolha a vida em Jesus, que você aceite a Jesus como Senhor e seu Salvador. Escolha a vida eterna, porque a morte eterna é o tormento eterno no lago de fogo, é a vergonha e o tormento e o desprezo eterno. Ou seja, é o banimento definitivo da presença de Deus. Já ouviu falar em banimento? Quando alguém bane outro, fala, não quero mais nunca ver a sua cara, não quero mais nem ouvir falar do seu nome, eu não quero nem saber que você existe. Então a morte eterna é o banimento. Você, olhando para o livro de a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 8 e 9, diz assim: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Veja como isso é profundo, meu querido ouvinte. Jesus está te propondo a vida, mas também, se você não quiser, a escolha é sua. Ele diz: escolhe a vida. Se você não quiser escolher a vida, então não, eu estou escolhendo, eu não quero a vida, eu quero a morte. Quando a gente prega o Evangelho, quando a gente prega na igreja, em qualquer lugar, que a gente faz o apelo, muita gente baixa a cabeça, acha que não vou ser crente, eu não quero ser crente, porque isso é coisa que lavagem cerebral, tem muita coisa que as pessoas criam aí. Mas nós estamos desejando que você tenha a vida eterna, como Jesus tem prometido na sua palavra. E essa promessa cai sobre nós e queremos que ela caia sobre você, sobre a sua família. Queremos que você viva, que passe por esse deserto, que termine essa jornada nesse deserto com vida, cheio de vigor, mas louvando a Deus, grato a Deus, uma mudança tremenda na sua vida, que de agora em diante você vai servir a Deus. Diga: agora eu passei por esse deserto e agora eu passei com vida e estou com vida garantida, vida eterna. Mas não a morte eterna, desejamos para ninguém. Então, meus queridos, na escolha, essa decisão além da morte física e a morte eterna, aqui a sua jornada termina também, pode terminar com as maldições que lhe atingirá. Você, voltando para o texto de Deuteronômio, o versículo 17, 18 diz: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongarei os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nelas a possua. Veja que as maldições também são de não prolongar os dias na terra. Então a decisão é sua. Deus te aconselha a vida. Ele quer que você viva, né? Ele diz aqui: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. No finalzinho do versículo 19. Ele te deseja vida. A decisão também é individual. Essa é interessante. Preste bem atenção, você que está assistindo. A decisão de escolher a vida ou a morte é sua, exclusivamente sua, individual. Não precisa da permissão do seu pai, nem da sua mãe, nem do seu esposo, nem da sua esposa, nem do seu presidente, nem das autoridades. A decisão é sua. Nem do seu padre, nem do seu pastor. A decisão é sua. É você quem vai decidir, porque isso é algo pessoal, entre você e Deus, é entre você e Cristo. Não vai depender de ninguém. Eu não fui, meu Senhor, porque minha mãe não deixou, meu pai não deixou. Isso não tem nada a ver. Isso não é um argumento que vai servir de
inculpabilidade sua. Não. Ou inocência sua. Deus não vai ter você por inocente se você preferir continuar com seu coração endurecido, sem querer servi-lo. A decisão é sua. A decisão de vida ou morte é sua. E é a sua vida que está em jogo. Não é a vida dos outros, é a sua vida. Escolha a vida, amando ao Senhor, andando nos seus caminhos, guardando a sua palavra, e viva e seja abençoado com a sua família. Que Deus quer te abençoar e quer abençoar a sua família. Nessa jornada você não está sozinho, saiba disso. O Senhor está contigo. Quando você decidir pela vida, Ele pode te dar a vida eterna. Quando você decidir, não, Senhor, eu quero a vida, Ele vai te dar a vida aqui ainda, um prolongamento, e vai te dar a vida eterna. É isso que Jesus quer te dar. Voltando para o Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 24 e 25, ele diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, olha só, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Você pode já estar morto espiritualmente. Jesus está te oferecendo a vida. Se você ouvir Jesus agora te chamando e dizer: eu vou, Jesus, eu quero a vida, eu quero servir ao Senhor, eu quero viver com o Senhor, eu quero amar ao Senhor, eu quero me achegar ao Senhor, eu quero obedecer a tua palavra, então você vai viver eternamente. E certamente você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor Jesus Cristo para conquistar outras vidas para o reino de Deus. Então o momento é agora, não espere mais, não se demore, porque pode ser tarde demais. Se converta a Jesus agora, faça isso agora. Chegue agora em algum lugar, só você, Jesus, se tranque no seu quarto, no banheiro, em qualquer lugar que você quiser. E se ajoelhe e diga: Senhor Jesus, eu quero a vida, me perdoa pelos meus pecados. Eu tenho pecado muito diante do Senhor, me perdoa, Senhor. Tem misericórdia de mim e aceita esse pecador como teu servo, como tua serva, e me dá a vida. Prolonga meus dias nessa terra, nessa jornada que ainda seguirei, até chegar o dia em que eu vou entrar na terra prometida com o Senhor. Então, Senhor, tem misericórdia de mim. Diga isso a Ele. Eu quero receber o Senhor como meu Senhor e como meu Salvador. Diga isso a Jesus. Só você e Ele. E para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que já é crente, continue firme. Continue firme, constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra não é vã no Senhor. Ele vai sempre estar conosco. Ele vai estar sempre ao nosso lado. Talvez possamos até ficar pelo caminho dessa jornada, mas se ficarmos, é somente uma passagem para a imortalidade, a incorruptibilidade. Mas certamente Ele vai estar conosco. Ele não vai permitir que os nossos corpos caiam. Ele vai permitir que a gente continue essa jornada, louvando o seu nome, amando a Ele, achegando-se a Ele, obedecendo a sua palavra, se congregando na sua igreja, louvando o nome dEle. É isso que Ele quer para todos nós, é isso que Ele quer para você. Continue firme, meu irmão, minha irmã. Nunca abandone os caminhos do Senhor. Que Deus abençoe a todos nós, a todos vocês, que continue firme. E para você, meu amigo, minha amiga, escolha a vida, escolha Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Obrigado, Senhor Deus, pela vossa palavra, que ela transforme vida nessa noite. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.